Muito bom dia. Missionário Miguel Bermúdez Marim, lá Em Santa Marta, Cidade de México, Cidade do México, México, na congregação, a Igreja A Voz da Pedra Angular, todos os ministros reunidos lá e e os que estão hoje reunidos nos diferentes países. No México, há lugares onde estão reunidos. Lá em São Luís Potosí também, e demais lugares do México, também no Peru, e também na Venezuela, lá em Barquisimeto, e em todos os lugares lá da Venezuela, todos os lugares no Peru, todos os lugares na Colômbia, no Brasil também em São Paulo. Lá também me disseram que hoje estão em São Paulo, na congregação de Michel Siqueira, e todos os demais lugares no Brasil, também na África, e demais lugares da África, Espanha, e todos os lugares lá da Europa, e todos os lugares da América, e América Latina, e o Caribe. Hoje, quinta-feira, 7 de dezembro deste ano 2023, realmente é uma bênção e privilégio poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês em todos os lugares e muito especialmente aí onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim. Nos diz no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. E no versículo 14 deste capítulo 1 de São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí escreve unigênito. Deus vestido de carne. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem, o Senhor Jesus Cristo, mudando de cordeiro a leão da tribo de Judá, pregado em 13 de setembro de 2014 em Cali, Colômbia, nos diz nosso apreciado irmão William Souto Santiago, diz, se o mundo vai ser impactado, estremecido por essa terceira etapa, em alguma forma, vai ir entrando gradualmente e de momento, quando já estiver preparado o caminho para essa manifestação e Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, agora vejam como essa terceira etapa vai entrando gradualmente, e ele diz quando já estiver preparado o caminho. Vejam todo o trabalho que se realizou, até todas essas coisas que se fizeram foram feitas. Era Deus preparando o caminho para essa manifestação gloriosa, esse cumprimento da visão da carpa, e tudo o que ia Deus realizar no meio da igreja, por meio do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual, nessa visão, o irmão Branham viu ali
tudo o que já estava estabelecido nesse tempo, porque para chegar a esse momento, vejam, tinha que ter começado de uma maneira gradualmente, ou seja, ir crescendo, crescendo, crescendo até que chegou a esse momento que ele viu ali. É o que está nos dizendo aqui nosso irmão William, que tudo ia entrando, ia se movendo gradualmente, gradualmente, para, quando já estiver preparado o caminho para essa manifestação. Agora vejam, se preparou o caminho, ele termina a obra de intercessão no céu, e Deus leva nosso amado irmão Dr. William Souto Santiago, porque já esse caminho se preparou para essa manifestação que a igreja noiva ia ter no meio dela, para dar a fé para serem transformados e raptados. Porque diz que depois que o caminho estava preparado, então diz, e Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, saia do seu trabalho como sumo sacerdote e cordeiro, porque já terá chamado e juntado todos os escolhidos em seu corpo místico de crentes. Depois reclamará o livro selado com 7 selos, que é o livro da vida, que tem a seção do livro da vida do cordeiro, e a outra seção o tomará, o abrirá no céu, fará sua obra de reclamação, trará esse livro à sua igreja, para o qual terá que ter um ministério sendo operado no meio da sua igreja, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Vejam, Deus sempre atua por meio dos seus profetas, dos seus instrumentos. É o que nos diz na mensagem Cristo, revelado em sua própria palavra, o qual há um extrato no livro de citações na página 160. E lerei da mensagem para ler o que ele escreve ali. E também tem o livro de citações aqui desse extrato dessa mensagem. Ele vem dizendo, na página 31 da mensagem, no livro de citações está na página 160, parágrafo 1425. Vou ler esse extrato, mas da mensagem, direto do livro, e depois seguir mais adiante um pouco mais, mas aí já vão seguir até onde mais ou menos. A tradução está para que vejam por onde eu vou. Nesse extrato, vejam, diz: houveram muitos que tentaram personificar aqueles profetas como sacerdotes e demais. E o que foi que eles fizeram? Só o desfizeram. Isso tudo. Eles não podiam fazê-lo, porque Deus tinha escolhido o homem para a era. E escolheu a mensagem. E até a natureza do homem. E o que haveria naquela era. Aí estou mais ou menos pelo extrato do livro de citações. O que ele podia colocar em cima, e como ele poderia com a natureza, ele, num estudo bíblico que colocaram este extrato, em cima de natureza, ele escreveu ali espírito angelical. Com a natureza desse homem, com a natureza desse tal homem, ele podia cegar os olhos de outros. As palavras que aquele homem dizia, a maneira que atuava, cegaria outros e abriria os olhos de outros. Vem? Ele vestiu o homem no tipo de roupa que ele era. A natureza, recorde, natureza, pois já sabem que é o espírito angelical.
a ambição e tudo exatamente da maneira que tinha que ser, perfeitamente escolhido, só para essas certas pessoas que ele chamaria para essa certa era. Vejam. E aí ele escreve na mensagem, com a natureza de um profeta, Deus cega uns e abre os olhos a outros. E aí desenha uma estrela de Davi. E no livro de citações, aí onde escreve a palavra encarnada, abre os olhos a uns e cega a outros. Embaixo também aí escreve, Deus escolhe a natureza do seu mensageiro para cada era ou dispensação. Neste escreve em natureza, com natureza escreve espírito, lá escreve espírito angelical. Agora veja o que continua dizendo, aí já não está este extrato aí, pelo menos aí, não segue. Na continuação, continua dizendo aqui na mensagem no livrinho, enquanto outros se levantavam e olhavam e diziam, bom, eu não posso. Vê você, eles estavam cegos. Jesus veio da mesma maneira, vestido, o Deus imortal, vestido de carne humana. E porque ele nasceu numa manjedoura, em um estábulo cheio de esterco, sem um lugar para recostar sua cabeça, nasceu segundo o pensamento com um nome ilegítimo colocado nele. Aí ele escreve, Deus vestido de carne, e desenha uma estrela de Davi. Vê? Todas essas coisas que ele era. E ele se tornou filho de um carpinteiro. Como ele não tinha nenhuma escola, mais ou menos no mundo, a sabedoria deste mundo, ele não tinha nada a ver com ela. Nenhuma da civilização deste mundo, educação ou qualquer coisa. Ele não tinha nada a ver com ela, porque ele é Deus. E isso se oporia se ele tentasse ir a um seminário em algum lugar e aprender algo dessas igrejas do mundo, que essas igrejas do mundo estavam fazendo. Porque nem sequer teria, pois nem sequer não teria correspondido em absoluto com seu entendimento, porque ele era Deus. Assim que educação, ensinamentos, seminários e coisas são absolutamente contrárias à vontade de Deus. Todo o sistema educacional é contrário a Deus. Tudo se ensina a afastar de Deus todo o tempo. E mais embaixo, aí continua dizendo, houve um que se levantou antes do tempo de Jesus e guiou 400 pessoas fora. E você conhece como as Escrituras indicavam sobre essas coisas, tentando fazê-lo antes que o tempo chegasse. E desenha uma estrela de Davi. Vejam, se adiantando, esse foi em Teudas e Judas lá no tempo de Jesus. E outros tratavam personificá-los. E eles eram tudo isto, aquilo e o outro. E ele disse que nos últimos dias, como se levantariam falsos cristos, nos últimos dias, e falsos profetas, e ensinariam sinais e maravilhas. Temos tudo isso, vem? Mas isso não tira ao verdadeiro, somente o faz brilhar melhor. Porque temos um Cristo verdadeiro, não um falso. E aí desenha uma estrela de Davi. Vejam, por mais que se levantem personificadores e imitadores, sempre vai haver o real, o verdadeiro. Para que esses personificadores, imitadores, saem. Ou seja, vejam, aí saem esses personificadores, imitadores. Isso somente o que faz é brilhar. O verdadeiro. O faz brilhar, melhor, diz aí.
Agora nós percebemos que Deus enviou os seus profetas. Essa era a maneira que ele tinha para trazer sua palavra ao povo, através dos lábios dos seus profetas. Note, vocês sabem, Moisés disse, se vocês quiserem ler em Êxodo capítulo 4 e versículo 10 e 12, Moisés disse que Deus lhe falou a um homem de lábios a ouvido, e ele disse, eu sou lento em falar. Disse Moisés, eu não sou o suficiente, eu não posso ir. Agora veja que no livro de citações nos diz, na página 124, o parágrafo 1105 diz, por onde quer que estiver a palavra, está velada. Moisés tinha a palavra. Agora recordem, depois de que a palavra foi tornada manifesta, Moisés era Moisés outra vez. Mas enquanto que essa palavra estava nele para ser proclamada, ele era Deus. Porque ele não era Moisés mais, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso se acabou. Ele tinha a palavra, e ele era a palavra para eles. E desenha uma estrela de Davi. E em cima escreve, Moisés era a palavra para o povo, essa era e dispensação, nada podia tocá-lo até acabar a obra. E também embaixo desse parágrafo, escreve a escritura de Apocalipse 11, do 3 ao 6. Nada podia tocá-lo. Escreve também aí. Vejam, por isso que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 6, diz que quando tiverem acabado o seu testemunho, tem que acabar o trabalho. Assim foi de cada era e cada dispensação, e assim é em nosso tempo, nessa era da pedra angular e dispensação do reino, onde antes de começar a grande tribulação, algo acontece. Agora continua dizendo, ele disse, quem fez o homem para que falasse, ou quem o fez mudo? Quem o fez para ver? Ou quem o fez para ouvir? Não fui eu, o Senhor? Disse, eu estarei com a tua boca, assim que... E Jeremias disse, se vocês desejam ler isso em Jeremias 1:6, Jeremias disse isso. Deus, coloque palavras em minha boca, Ele falou lábio a ouvido com um profeta e falou através de outro profeta. Ele não tinha nenhum controle e falou através dos seus lábios. Ele tem maneiras para fazer com que sua palavra saia. Você sabe, sim, Senhor. Vejam, os profetas não têm esse controle de falar, porque são homens inspirados por Deus, e a palavra que Deus coloca em sua boca, isso a falam. Por isso que em algumas ocasiões ele dizia, goste ou não goste, as pessoas, isso é a palavra de Deus, e tem que ser falada, tem que ser proclamada, mas muitas pessoas não entendem a forma de Deus, não entendem, e nunca a entenderam. Mas os sábios, sim, compreendem como é que vem a palavra ao povo, tanto bênçãos como maldições. Agora, vejam que ali também nos diz, nesta mesma mensagem, na página 46, diz, então chegou a era pentecostal. Depois entraram os diferentes dedos e coisas, a era pentecostal de línguas e nariz, e assim sucessivamente. Agora está nos olhos. Para que você necessita os olhos? Ou necessita luz? Se os olhos não estão aí para ver? Tem que ter primeiro olhos para ver. E então, quando isso chegou, ele abriu os 7 selos e revelou a luz à tarde, tomando todos os mistérios que estiveram escondidos através dessas eras da igreja, e agora revelá-lo como ele prometeu fazer em Apocalipse 10, 1 ao 7. Aqui estamos hoje
sentado no meio da palavra, e a palavra sendo revelada a nós por Jesus Cristo. Então essa é a palavra de Deus. E ao ser, e aí ele desenha uma pirâmide de azeras, e na pirâmide escreve, do lado escreve olhos, e dentro da pirâmide desenha um olho, e fora o outro olho, porque não cabe aí, queria desenhar os dois, mas coloca um dentro da pirâmide e outro fora. Ou seja, aí estão os dois olhos, que são os ministérios de Moisés e Elias na era da pedra angular. E ao ser seus súditos, devemos caminhar sobre o autor para entendê-la, para que ela revele: ó Senhor, que queres que eu faça? Se eu devo ir aos campos e pregar o evangelho, ou eu devo ficar em casa, não importa o que for, se eu devo ser uma boa dona de casa, se eu devo ser uma boa mãe, se eu devo fazer isso ou aquilo ou outro, o que for, se eu devo ser um agricultor, se eu, o que for, Senhor, o que queres que eu faça? Agora vejam, ele aí, nesta mensagem, mais adiante aqui, eu parei na página 33. Vamos ler um pouquinho mais aqui. Diz: assim que você veja, estou na página 33, estou continuando onde paramos. Assim que você veja, a Bíblia é a palavra de Deus, não a palavra de homem. Moisés disse: Deus me falou com uma voz e eu ouvi. Eu escrevi o que disse. Jeremias disse: eu nem podia falar, e o primeiro que você sabe, meus lábios estavam falando. Vejam, e eu estava escrevendo, Deus falou através dos seus lábios, e veio acontecer. E aí desenha uma estrela de Davi. E o que é que vemos no livro dos selos, onde nos diz, na mensagem sexto selo, que eles falarão a palavra, esse ministério de Moisés e Elias, nesse instrumento, e as coisas acontecem. Eles falam a palavra, e a natureza o obedece. Vem? Porque é Deus falando por boca humana, por lábios humanos. E o que eles falarem, isso se cumpre. Por isso, veja, Jeremias diz: eu nem podia falar, e o primeiro que você sabe, meus lábios estavam falando. Não era Jeremias, era Deus em Jeremias falando. E depois seguramente dizia: olha, e eu disse tudo isso porque não era ele. Era uma pessoa ungida, porque era profeta de Deus, ungida com o Espírito de Deus para falar o que Deus estava colocando em sua boca. Daniel, Isaías e demais, todos aqueles profetas eram quase iguais. Vocês sabem, no Antigo Testamento só é mais de 2.000 vezes que aqueles profetas disseram: assim diz o Senhor. Agora, se um homem diz assim diz o Senhor, não é o homem falando. Se fosse ele não seria um profeta, ele seria um hipócrita. Vem? Porque nunca chegaria a acontecer uma casualidade, uma probabilidade de 10.000 vezes. Vem, pode adivinhar. Mas se assim diz o Senhor, Deus o disse. Se eu dissesse, assim diz irmão Neville, meu irmão diz, assim diz o Senhor Man. Se eu dissesse, assim diz o irmão Bailey, aqui ou alguns destes outros irmãos, qualquer um de vocês, estou falando o que vocês disseram. Se eu sou verídico, eu estou dizendo o que você disse. E estes homens, sendo profetas, disseram: não sou eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas é o assim diz o Senhor. Assim que a Bíblia é assim diz o Senhor pelos profetas. Notem, eles tomaram o Espírito de Cristo sobre eles e predisseram os eventos que chegariam a acontecer. Falando de predizer, eles disseram o que aconteceria durante as eras
como se mantiveram posição, colocação, caminharam com o Espírito de Cristo sobre eles, tanto que eles atuavam como Cristo, e os leitores o liam e pensavam que os profetas estavam falando de si mesmos. Aí desenha uma estrela de Davi. Agora vejam, e ali ele escreve, os profetas falaram como se fosse deles mesmos. E atrás ele escreve, os profetas falaram como se fosse eles mesmos e como se estivesse cumprindo ou se cumpriria neles mesmos. O que aconteceu com o reverendo William Branham e também com nosso irmão William Souto Santiago. Vejam, se repete o mesmo. Ou seja, não é novo o que ocorreu, porque já em tempos passados, por exemplo, no exemplo que sempre tomamos ao de Davi, quando dizia, perfuraram minhas mãos e meus pés. Veja, Isaías também, o que é que mais adiante aqui continua dizendo, você encontra do eunuco, quando ele estava lendo Isaías 53:1, sobre como aquilo ele tinha, ferido foi pelas nossas rebeliões, moído pelos nossos pecados, o castigo da nossa paz foi sobre ele, e pelas suas chagas nós somos curados. O eunuco disse a Filipe, de quem o profeta está falando, ou seja, Isaías, de si mesmo ou de outro homem? Aí desenha uma estrela de Davi aí também do lado. Vem? O profeta falou como se fosse ele mesmo. Veja Davi chorando, aqui onde diz de Davi, veja Davi chorando no Espírito. Meu Deus, por que me desamparaste? Contar posso todos os meus ossos. De mim, Davi, perfuraram minhas mãos e meus pés, Davi. Eles perfuraram minhas mãos e meus pés, mas não deixará minha alma no sepulcro, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Como se Davi estivesse dizendo de si mesmo, sendo santo. Era o filho de Davi. Isso germinou, semente espiritual germinada vindo por ali. Mesmo Davi mesmo era um joio, mas a parte de dentro havia um grão de trigo. Você captou? Assim que a Bíblia inteira não é a palavra de homens, também não foi escrita por homens, trazida por homens, nem pode ser revelada por homens. É a palavra de Deus revelada por Deus mesmo, seu próprio intérprete, Cristo mesmo se revelando em sua própria palavra. Vejam, Cristo em pé, aqui, atrás em Davi. Davi nem sequer podia pensar agora. Sua mente tinha ido dele, assim como foi. E aí escreve em cima, na primeira vinda ao profeta que mais se parece, o Messias, é ao precursor. Tudo germina no Messias, se cumpre. Ou seja, vejam, tudo isso veio a se cumprir em Jesus, tudo que esses profetas passaram e estavam refletindo o que seria o Messias. E assim, ele escreve também, todos os profetas refletiram Jesus, e no Antigo Testamento e no Novo Testamento, todos os profetas refletem Moisés e Elias. Assim, nós o lemos. Agora vejam, como ele diz aí, que Cristo estava em pé atrás de Davi. Há uma mensagem, um extrato. Vamos ver aqui se conseguimos rapidinho. É da mensagem que escutas Elias. Que foi pregado em 12 de abril de 59. Um extrato me passaram. Vejam onde diz o irmão Branham ali. O que é que fizemos com isso? Está a igreja melhor e está unificada com ventos fortes? Não, Senhor. Somente estará unificada quando as pessoas escutarem esse assobio suave e delicado da voz de Deus. Aí é onde estamos falhando, amigos. Quando Deus aparece, no sinal com algo, prova a si mesmo ser Deus. Ao invés de ir após o ruído,
Vamos após aquele que faz o ruído. Esquecemos o dador. Paulo disse, se eu falasse línguas humanas e angelicais e não tenho amor, nada sou. E se tivesse toda a fé de tal maneira que transpassasse os montes e não tenho amor, nada sou. Vejam, somos tão propensos de ir após os dons, ao invés de ir ao dador. Quando vocês veem sinais, maravilhas acontecendo, não notem tanto assim nos sinais, mas vejam o que está atrás disso. É esse assobio suave e delicado que nos fala. Agora vejam como ele aqui nos mostra também. Viam Davi ali, mas não viam o que estava atrás de Davi, que era Cristo, o qual falavam, vejam, todos esses profetas, das aflições e sofrimentos que o Messias teria em sua vinda. Agora, veja o que continua dizendo aqui, onde paramos, da mensagem que estamos lendo, do nosso irmão William Souto Santiago, o Senhor Jesus Cristo mudando de cordeiro a leão da tribo de Judá, continua dizendo, portanto, aí já lemos que ele teria, diz, para o qual terá que ter um ministério sendo operado no meio da sua igreja, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos e seus profetas. Portanto, haverá um ministério em sua igreja profético. Se haverá um ministério em sua igreja profético, pois tem que ser profeta. E tem que ter um povo, então, com percepção profética. Diz... Portanto, haverá um ministério em sua igreja profético que poderá receber esse título de propriedade e, consequentemente, o estará recebendo automaticamente toda a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que estará representada no instrumento que Deus terá para o último dia. Assim como cada era esteve representada no mensageiro de cada era, o qual recebeu a mensagem, a revelação para cada era, e a deu ao povo, e consequentemente o mensageiro com o povo se tornaram a palavra para aquela era, para cada era, assim foi. Vejam, e esse povo é um povo com percepção profética. Vejam no livro das eras, na página 6, nos diz... O reverendo William Branham, 6 e 7, diz: recordarão que eu mencionei no princípio dessa mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação prática de Jesus mesmo na igreja e sua obra nas eras futuras. Aí desenha uma estrela de Davi. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação ou nos passará. Aqui nesse... Outro escreve, revelação pelo Espírito Santo em sua igreja. E desenha uma pedra angular à esquerda e as eras, e embaixo escreve ontem, em cima, hoje. Juntando esses dois pensamentos, veremos que não será somente estudo ou pensamento normal que fará que este livro seja real. Será necessária a operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais do que a umas pessoas especiais. Veja que formoso. Estou falando a você, que está crendo no que Deus está fazendo, porque você tem essa percepção profética. E vejam como Ele nos chama. Umas pessoas especiais. Meu irmão, minha irmã, tu és uma pessoa especial para Deus. Será um tipo de pessoas com percepção profética. E aí ele escreve percepção profética. Exigirá a habilidade de ouvir de Deus. Exigirá instrução sobrenatural. Aqui,
Neste outro livro, diz, necessitará. A habilidade aqui diz, exigirá. Vejam. E aí escreve também, nesse outro percepção profética, escreve habilidade. Não somente um estudante comparando versículos com versículos, mesmo que isso esteja bem. Vejam os que fazem que tomam a mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William e começam aqui buscando o versículo e comparando isso. E o que disse este, e o que disse esse outro profeta, o que disse o irmão Branham, e o que disse o irmão William, o que lá numa grande carpa catedral está falando, José Benjamin diz certas coisas e começam a comparar versículos com versículos. Mas veja o que diz, mas o mistério requer o ensinamento do Espírito ou nunca se torna claro. Ou seja, podem continuar comparando isso com outro, aquilo com outro, mas se não tem o ensinamento do Espírito Santo, nunca vai ser claro. E também que tem que ser pessoas com percepção profética para vê-lo e não percebem. Agora vejam, diz... Aí ele escreve neste outro, escreve Apocalipse 10, versículo 1. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. Aqui é ouvir e saber. Agora vejam como é que recebe o povo, a noiva, porque é a igreja noiva que vai ser transformada e raptada, a que vai receber essa revelação da fé de rapto, ou seja, a que vai ser transformada e raptada é essa que recebe a fé de rapto. Não pode ser outro tipo de pessoas. E é o que Deus está cumprindo neste tempo final, com esse tipo de pessoas especiais, o qual Deus está cumprindo no cumprimento do que ia começar em uma forma gradual. Vejam, vai crescendo e vai chegar ao topo, o qual foi mostrado ao reverendo William Branham nessa visão. Mas antes, vai crescendo, e os escolhidos de Deus, na etapa onde estamos, a qual é a mais importante, a mais gloriosa, e é o maior milagre, porque é o tempo onde estamos recebendo a fé de rapto. Esse é o tempo onde o povo está se preparando para essa grande visita angelical que vem em breve, e assim, estando já prontos, podemos vê-los, podemos recebê-los, e nós, ao vê-los, seremos transformados. Assim que, para isso estamos, nós, nos encaminhando como crentes e nos preparando para receber essas promessas. Diz, esses são os que vão ser ressuscitados e, se morrerem em corpos glorificados, serão ressuscitados, porque esses formaram parte da palavra de Deus para o tempo em que viveram. A palavra de Deus correspondente para o tempo em que viveram se tornou carne neles. E ao redor dessa palavra é que se cumprirá a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos que estão vivos, nos quais estará a palavra de Deus prometida para o último dia, encarnada em cada um deles. E ao redor dessa palavra, que estará neles, vai se materializar a transformação de todos os escolhidos de Deus no último dia. Por quê? Porque terão recebido a revelação, o conteúdo desse título de propriedade, o qual esse ministério profético o recebeu, o qual está no meio da sua igreja. E ele, ao recebê-lo, porque tem que ser um ministério profético, diz aí, para poder receber esse título de propriedade. E como é um ministério profético, pois a pessoa e o corpo místico de Cristo desse tempo tem que ser um grupo com percepção profética. Portanto, automaticamente diz que automaticamente toda a igreja noiva também estará recebendo.
Continua dizendo, a terceira etapa tem 3 partes e, consequentemente, temos que vigiar bem por onde entrará em forma gradual. E, de momento, estaremos todos nessa terceira etapa, em toda a sua plenitude. A igreja noiva terá, em algum lugar, um dos grupos da igreja noiva terá o cumprimento da grande carpa catedral. Agora, vejam o fácil que é identificar, pois onde estiver a grande carpa catedral, onde estiverem esses ministérios de Moisés e Elias, onde estiver esse ministério profético, onde estiver Deus falando ao seu povo, o conteúdo do título de propriedade, que é a revelação do mistério da sua vinda, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, pois já identificamos o lugar. E ele diz aí, e, consequentemente, todo grupo de escolhidos, não importa em que país estiverem, porque eles são parte da igreja noiva deste tempo final, pelo qual estão preparados também com suas telas de televisão e tudo bem preparado para estarem conectados com tudo o que estará acontecendo no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Pensa que o cumprimento da visão da grande carpa catedral, dos milagres e os sinais e tudo isso é ao final. Que somente o cumprimento da visão da carpa é esse momento ali dos milagres e maravilhas. Vejam, isso não é o maior. O maior é o que Deus está fazendo hoje, agora. O qual essas pessoas especiais, esse povo especial é o que está vendo e está recebendo. Isso é o grande. Esse é o maior milagre. Que é o milagre? Qual é o maior milagre? A quem é restaurada uma perna, a uma pessoa, ou que um cego veja, ou que uma pessoa é aberta os olhos espirituais e receba a revelação do tempo em que Deus o colocou viver, pois o maior milagre é esse milagre de um cego espiritual poder ver. Esse é o milagre grande. Os ministros não terão que ir numa viagem com toda a congregação, com toda a sua igreja, para estar no cumprimento dessa visão, mas estar com sua congregação reunidos, conectados, vendo e escutando a pregação, e vendo o que estará acontecendo lá. Vejam a responsabilidade dos ministros, o qual é o que tem que estar fazendo. Já foi dito, ele já vinha dizendo assim que todos que estão fazendo assim estão obedecendo, o qual também acontecerá em todo lugar, porque não haverá limitações quanto à manifestação do poder de Deus nesse tempo, chamado o tempo da terceira etapa, da visão que foi dada ao reverendo William Branham. Agora vejam que para todos aqueles que estiverem conectados, escutando a pregação e vendo tudo o que está acontecendo aqui na grande carpa catedral em Caiê, Porto Rico, a todos eles, o maior milagre que Deus está fazendo em suas vidas, em cada congregação, é abrir o entendimento das Escrituras e recebendo essa fé de rapto. E depois, quando já chegar esse momento de tudo isso que vai estar ocorrendo de milagres físicos e todas essas coisas, isso já é para vindicar o que Deus estava fazendo no meio da sua igreja. E por esse tempo ocorrerá a ressurreição. Nós, ao vê-lo, seremos transformados 30 ou 40 dias e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que continuemos vendo neste tempo final a promessa, a qual, em cada era e em cada dispensação, Deus cumpriu cada vez que ia chamar e juntar um povo desse tempo e nesse território, neste tempo final, continuemos vendo Deus atuando no meio da sua igreja, o qual é sempre por meio de um instrumento, trazendo a mensagem, a palavra, a revelação a essas pessoas especiais, essas pessoas com percepção profética, esses filhos e filhas de Deus. Ele diz aí pessoas especiais. Assim que Deus abençoe e Deus guarde. Continuem passando
Um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim. Deus te guarde. Já para o dia de amanhã, sexta-feira, a atividade a teremos às 10 da manhã, como aconteceu há várias sextas-feiras atrás, às 10 da manhã, e às 10h30 estará passando o missionário Miguel Bermudes Marim, e já depois teremos a introdução e depois a mensagem, e isso mesmo estará sendo colocado na tarde, assim que não se preocupem que se estará colocando essa atividade na tarde, às 6 da tarde, hora de Porto Rico. Assim que Deus abençoe e Deus guarde a todos. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permite enviar essas palavras a todos vocês aí reunidos e em todos os lugares onde estão reunidos também no dia de hoje, quinta-feira, 7 de dezembro deste ano 2023. Deus vestido de carne. Que Deus os abençoe e guarde a todos.